Olá, somos do terceiro Alt e vamos apresentar um trabalho sobre automação, abordando os temas CLP, linguagem de programação Ladder e interface homem-máquina. Eis aqui são os integrantes do grupo: o Eduardo, o Guilherme, que sou eu, o Breno, a Ana Catarina e o Ângelo. Bem, o que é um CLP? Essa sigla significa Controlador Lógico Programável, e ele é basicamente um computador, só que foi especialmente adaptado para aplicações industriais. Nele você consegue inserir um programa para controlar e monitorar as suas cargas, de acordo com os parâmetros estabelecidos e enviados ao CLP. E agora suas aplicações. É muito comum utilizar o CLP em processos em máquinas, por exemplo, controle de turbomáquinas, controle de processos e malhas de controle como vazão, nível, pressão e temperatura, controle de motores elétricos e bombas, controle de linhas de montagem e fabricação. E também ele não necessariamente precisa ser utilizado só em indústrias. Ele pode controlar as bombas de água, fazer uma iluminação programada dentro da casa de apartamentos. São muitas possibilidades onde você consegue utilizar o CLP. Bom, e do que o CLP é composto? Ele é composto pela CPU, que é a Central de Processamento de Dados. Ela é responsável por ler os valores de entrada, executar as funções do programa e transferir para a saída as ordens de acordo com suas funções. Tem o processador, que ele tem duas funções. Ele lê e executa o programa desenvolvido e também tem a função de analisar as falhas do programa. Tem a memória, que é responsável por armazenar todas as informações para que o CLP possa funcionar e executar suas funções. Existem as memórias não voláteis, as que não podem ser acessadas ou mudadas, e as memórias voláteis, que podem ser alteradas e apagadas também. Tem a fonte de alimentação, que ela é responsável por regular as tensões para os níveis de cada CLP. Temos os módulos de entrada, que é responsável por fazer a conexão entre os atuadores e sensores de entrada com o CLP. Alguns exemplos são as botoeiras, as chaves de fim de curso, os termostatos e etc. E temos os módulos de saída, que são responsáveis por comunicar o CLP com as cargas diversas de um processo ou equipamento. Alguns deles são os atuadores eletropneumáticos, os contadores e as bobinas. O que é? É uma linguagem gráfica baseada em símbolos que se assemelham aos utilizados na elétrica, destina principalmente à programação dos CLPs. É também uma das linguagens que possui a padronização pelo órgão IEC, dentro da norma IEC 61131-3, de 1993. Serve para regulamentar a linguagem de programação dos CLPs. E seu nome, ladder, faz referência à sua representação, que se parece com uma escada. Como funciona? Essa linguagem ela funciona com interruptores simples, que são as entradas, que se conectam em linha com uma bobina no final, que no caso é a saída. Portanto, ele é parecido com um esquema elétrico prático, em que os interruptores formam um circuito em que passa a corrente elétrica até chegar na bobina. Assim, é possível acionar ou não a bobina de acordo com a ligação dos interruptores. E por isso, cada interruptor e cada bobina possui uma tag, que no caso é como se fosse uma simbologia da sua variável digital. Além disso, essa linguagem oferece também temporizadores, memórias e até blocos lógicos, fazendo com que o programador possa criar diversos tipos de circuitos, e entre os mais conhecidos tem a ativação de uma saída por tempo, que é muito utilizado nas indústrias, nas linhas de montagens, e até mesmo uma ligação que a gente conhece, que a gente já fez até na escola, que se chama selo. Aplicações. Ele é utilizado principalmente nas linhas de montagem das indústrias, para fazer o controle de qualidade ou até mesmo realizar tarefas padronizadas, como, por exemplo, detectar quando o lote de certo produto se completa ou para que possa iniciar o preenchimento de outro, ou até detectar quando o produto tem algum defeito para que ele possa ser retirado da linha de produção. Dentre os programas que utilizam a linguagem ladder, existem alguns que são muito conhecidos. Inclusive, são os que produzem o CLP, então são voltadas para esse uso. Como é o exemplo da Siemens e também da Schneider, que tem um dos aplicativos mais conhecidos, que inclusive é o que nós aprendemos a programar com a linguagem ladder, que é o ZeroSoft. O que é IHM? A interface homem-máquina
conhecida como IHM, é um dispositivo que se conecta diretamente com o CLP. É por meio dele que o operador pode interagir com o sistema controlado. Então, com as informações recebidas da IHM, ele pode realizar mudanças para ter um bom funcionamento, segurança e, em principal, otimizar o processo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações das IHMs. As IHMs costumam ser utilizadas para indicar as falhas em máquinas e processos, mostrar status das máquinas e processos, permitir intervenções do operador no processo e monitorar variáveis de processo, como contagem de componentes, tempo de fabricação, temperatura e pressão. Tipos de IHMs. Bom, existem diversos tipos de IHMs. Elas variam de tamanho, tipo de interface, memória, grau de proteção, entre outras coisas. Mas os tipos mais comuns e mais vistos hoje em dia são frontais com teclado e display de 7 segmentos, frontais com LCD com teclado de funções, terminais de vídeo com tela sensível ao toque. É isso. Obrigado então pela atenção.